capítulo 10 de Lucas, versos 25 a 37, nos diz assim: vamos ler de maneira alternada. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Certo samaritano que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo, compadeceu-se dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele? Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Amém, meus irmãos? Amados, o amor sempre foi e sempre será a marca registrada do cristão, e é como se fosse o seu cartão de visita. Ele faz parte da identidade do servo do Senhor, e este amor, ele é para com o Senhor e ele é para com o seu próximo também. Sempre nos lembramos com muito carinho gestos de amor ou gesto de amor que pessoas tiveram para conosco. Isso marca a nossa vida. Pode ser um gesto grande ou um gesto pequeno. Com certeza lembramos com muito carinho isso. No texto que nós acabamos de ler, Jesus ele é questionado por um intérprete da lei, no sentido de colocá-lo à prova, como diz no verso 25, quando ele faz a seguinte pergunta: mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus responde com uma pergunta dizendo: o que está escrito na lei? Como é que você interpreta? E no versículo de número 27, meus queridos, aquele intérprete da lei, ele responde da seguinte maneira: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus dá a ele a resposta ao seu questionamento hipócrita e tentador, quando no versículo de número 28 ele diz: respondestes corretamente, faze isto e viverás, diz o texto. Porém, não satisfeito, nos ensina a palavra do Senhor, e querendo justificar, e a conversa vai se aprofundando, ele faz a seguinte pergunta no versículo de número 29: quem que é o meu próximo? Jesus então conta a parábola do bom samaritano, e ele diz assim que um homem, versículo de número 30, descia de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão de salteadores. Ele foi assaltado, roubaram-lhe, causaram-lhe muitos ferimentos, a ponto dele ser deixado à beira do caminho, jogado na beira da estrada ali, e casualmente, diz o versículo 31,
ele diz: olha, descia um pastor. Com certeza o pastor cantando glória, glória, aleluia e tal, de repente vê alguém cair na beira do caminho, deitado ali, como na maioria das vezes, para não falar 99,99999, uma dízima periódica aí, passa de lado, dá uma olhadinha e faz de conta que aquilo ali é um pedaço de pau. Para não ficar só na figura do pastor, do sacerdote aqui, Jesus usa a equipe de louvor também. Os levitas provavelmente acabaram o ensaio, né? E vão para casa. O que acontece? Mesma coisa. Passa de largo, olha e toca o barco. E deixa o cabra caído ali. Meus irmãos, e aí Jesus conta que passa um terceiro. E esse terceiro era samaritano. E ele para naquela condição, vê aquele homem caído ali, e o texto diz no versículo 33 que ele se compadece dele, cuida dele, leva ele a uma espécie de hotel de beira de estrada, se compromete ali. E aí Jesus faz a seguinte pergunta para ele: qual dos três, no verso 36, parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? E a resposta do intérprete da lei é: aquele que usou de misericórdia. E Jesus então encerra o texto dizendo: vai e procede tu de igual modo, ou seja, age como o samaritano. Observe, meus irmãos, que nesse texto um homem foi roubado, deixado à beira do caminho. Passa-se então esse grupo de irmãos que deixa ele de lado. Um samaritano que certamente não tinha uma responsabilidade ali de cuidar daquele seu semelhante, até porque era um povo rejeitado, humilhado, sofria toda espécie de bullying. Acredito que se fosse hoje e estudasse, talvez poderia até causar algum problema nas escolas aí, como a gente viu durante a semana. Mas de repente, meus queridos, a gente observa nesse samaritano que aquela postura de parar ali exigiu dele algumas coisas, como de fato atrasar a sua viagem. Ele parou, pegou aquele rapaz, colocou remédio nas suas feridas, provavelmente carregava consigo ali um kit de primeiros socorros. Aquilo ali gerou-lhe canseira, porque o texto diz que ele colocou aquele homem machucado sobre o seu animal, e provavelmente ele tenha ido a pé. Aquilo ali provavelmente causou-lhe um desvio de rota, porque ele teve que parar num hotel, talvez não fosse o seu caminho. Alguns comentaristas falam a respeito disso. Aquela parada, aquela postura, aquele gesto de amor lhe custou dinheiro. Ele gastou com aquele homem e exigiu daquele homem, também daquele samaritano, responsabilidade. Ele disse assim: olha, está aqui essas moedas, cuida dele, mas se gastar mais alguma coisa, quando eu voltar, eu vou passar por aqui, se tiver mais alguma despesa, eu pago. Nesse contexto que Jesus então faz a pergunta: quem que era o próximo daquele homem? E o homem, não querendo responder que era o samaritano, dando ali, quem sabe, vazão ao lado para alguém que não era bem assim visto por ele, ele diz: olha, aquele que exerceu de misericórdia está com aquele homem. E Jesus fala: siga o exemplo dele. É nesse contexto, meus queridos, que nós aprendemos algumas coisas bem significativas sobre essa figura do amor. O amor para com o nosso próximo. É com esta parábola que nós aprendemos sobre essa figura. E de repente, a pergunta do nosso próximo, que eu e você, em pleno século 21, somos chamados a amar, talvez não seja alguém que esteja sentado num banco de igreja, limpinho, cheirosinho, com uma boa conversa. Não seja talvez esse, que muitas vezes nós entendemos: não, meu próximo é aquele que é crente igual eu. Não é o meu irmão, é o meu próximo, aquele que também foi criado à imagem e semelhança do Senhor, ainda que seja desfigurado pelo pecado. Esse texto também nos mostra, meus queridos, com essa parábola, que quanto à questão do amor ao próximo, é alguém que está jogado na beira da estrada, deixado para morrer, todo machucado. E isso exige envolvimento.
Jesus ele vai para um extremo para mostrar que nós devemos sim amar o nosso próximo, e esse próximo, na maioria das vezes, não é alguém da nossa família, do nosso rol de amigos, é alguém estranho, que muitas vezes gera temor e medo. Mas aí, meus queridos, a gente observa que este amar o próximo exige, na maioria das vezes, atitudes que são atitudes práticas. Eu me lembro de um livro que nós lemos há muitos anos atrás para falar sobre casais, um livro do Gary Chapman, que fala sobre as 5 linguagens do amor. E a gente fica pensando assim: pastor, esse livro é para casais. Irmãos, esse livro é demonstração de amor dentro de casa, com certeza. Para com o Senhor, certamente. Para com o nosso próximo, claro que sim. E observando no Chapman essas 5 linguagens do amor, de repente você pode perguntar: mas como é que eu posso então amar ao meu próximo? Existem maneiras de você fazer isso. De repente não é simplesmente chegar e falar bem assim: ô meu irmão, eu te amo, ô meu próximo, eu amo você, ô meu vizinho. Talvez até nos nossos dias isso seja um pouco até estranho, confundido com alguma coisa. Mas de repente a linguagem que o Gary Chapman nos chama a atenção aplica-se muito bem. Como é que nós podemos fazer isso na prática do nosso dia a dia? E ele ensina, meus queridos, no seu livro, que uma das maneiras de nós fazermos isso são palavras de afirmação, elogios, não bajulação, elogios. De repente você vê um exemplo, o presbítero Alipinho fez a liturgia. Meu irmão, que belezura, que bênção. O irmão tocou aqui na frente. Meu irmão, olha, eu fui muito edificado, né? Você foi um instrumento de Deus, como você tocou bem. Dona Sônia ali estava preparando um hino de improviso, eu sou encantado com ela. Mas como é bom de repente se chegar e demonstrar amor por ela, dizendo o quê? Minha irmã, que bênção. Os diáconos desde ontem, né, pastor Edson, trabalhando, carregando banco, levantaram cedo aqui, todos preocupados, né, para que a gente tenha um ambiente gostoso e agradável. Como é bom chegar e falar assim: meu irmão, parabéns pelo seu trabalho. Isso é demonstração de amor. Você não precisa falar: ô Marcão, Diácono Marcos, vem cá meu amado, eu te amo, meu querido, que bênção. Não. Se algum incrédulo estiver perto, ele fala assim: esse rapaz aí está louco, conversa é essa? Mas de repente, palavras de elogio, de afirmação, falam muito mais do que eu te amo, meu irmão. Chapman também diz que é tempo de qualidade. É uma das maneiras de nós demonstrarmos amor para com o nosso próximo. Meu irmão, está tudo bem? Senta com ele. E aí, como é que estão as coisas? Não está doente no hospital, quem sabe em casa, você vai lá fazer uma visita, mas não é aquela visita assim: ó, eu tenho 30 segundos, fala o que você tem que falar, que eu estou indo embora. Não é dessa maneira. Está tudo bem? Como é que são as coisas? Gente, o povo precisa de dinheiro, cesta básica, eu sei que tem essas realidades, mas a maioria das pessoas, elas precisam, sabe o quê? De conversar, de sentar. Por isso que eu admiro o gaúcho quando ele toma chimarrão. E outra, o chimarrão tem outra característica: quem está tomando com água quente na boca, ele tem que ficar quieto e ouvir. E quando ele passa a cuia para o outro, ele fala. Não é simplesmente dar tempo, é tempo de qualidade. Isso é demonstração de amor. Terceira característica: presente. Quem é que gosta de receber presentes? Quem que não gosta de receber presentes? Quem que não gosta de nada? Presente não tem a ver com o valor. Acho muito interessante essa fala dele. Tem a ver com a lembrança. Lembrança. Esses dias atrás eu recebi um presente de uma criança, que foi o desenho que ele fez na sala.
Ele chegou com toda alegria e disse assim: pastor, eu queria te dar um presente. Eu falei: sim. Deu a folha pintada dele com toda alegria. Gente, aquilo ali é demonstração de amor. Vocês acham que não? Demonstração de amor. De vez em quando a gente viaja e traz uma lembrancinha. Antes de abrir a caixa, a Cristina falou: oh, meu amor, eu te amo também. Presente, uma lembrança, pode ser uma flor. E de repente essa é uma das linguagens. A quarta é servir. Como o bom samaritano fez, desceu do seu animal, colocou ali aquele próximo dele em cima do seu animal, foi a pé, puxando ali no freio do animal até o lugar. Servir ali com, de repente, as moedas, quem sabe com o remédio que ele coloca. Irmãos, é uma das formas de nós demonstrarmos amor para com o nosso próximo. A quinta maneira que o Chapman coloca é a ideia do toque físico. Meus irmãos, é pegar na mão. Não é assim, oi. É abraçar. Nós estamos perdendo isso. Parece que o povo de Deus tem uma doença contagiosa, que se eu encostar nele, eu vou ficar doente. Acredito que daqui a um dia nós vamos ter um álcool gel no bolso, se já não tem, né? A impressão é que nós estamos nos distanciando. E a maneira, uma delas, de dizer: eu amo você, esse abraço, esse aperto de mão, são características que nós aprendemos, meus queridos, dessa demonstração de amor ao nosso próximo. E eu queria encerrar essa meditação lembrando os irmãos que essas posturas são todas elas atitudes que o Senhor teve para conosco, mas principalmente a gente observa, por exemplo, eu queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de 1 João, a princípio capítulo 3, versículo de número 16 a 18, o apóstolo João, que foi considerado o apóstolo do amor, ele diz assim na sua palavra, versículo 16, no capítulo 3 de 1 João, não é o Evangelho, é a sua carta, que nos diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a ser irmão padecer necessidade, fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? E olha só o que diz o verso 18: filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas de fato e de verdade. Não significa que tudo aquilo que as pessoas te pedirem você tem que dar, porque nem sempre isso é demonstração de amor. Muitos pais dão tudo que seus filhos querem para se livrar deles, não é gesto de amor, para acabar o diálogo ou qualquer conversa aqui, e com certeza o pastor Jader tem ensinado isso muito bem quando fala a respeito de família. Mas a princípio você vê alguém sofrendo, fechar o seu coração, a pergunta é: como é que pode fazer parte da sua vida o amor do Senhor? Lá no livro ainda de 1 João capítulo 4, versos 7 a 11, nos diz assim o apóstolo, capítulo 4, versos 7 a 11: amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, o que ele diz? Devemos nós também amar uns aos outros. Ainda o capítulo 4, verso 21, encerrando o texto, ele diz: ora, temos da parte dele esta ordem: aquele que ama a Deus, ama também
ao seu irmão. E aí você pode estar perguntando aí no banco: pastor, eu sei disso, concordo com isso, só que pastor, eu não sei o que é isso não. Eu não consigo amar ninguém. Eu nunca imaginei, não gosto nem de conversar sobre esse assunto. Deixa eu te falar uma coisa, voltando à nossa introdução. Se o amor é a marca do cristão, é o seu cartão de visita, algumas coisas nós precisamos considerar. Será que de fato nós conhecemos o amor de Deus e o Deus do amor? Será que nós já reconhecemos quem é Jesus na nossa vida? Porque uma das coisas que a nossa conversão, ou a conversão da nossa alma gera em nós, é amor. Amor para com o Senhor e para com o nosso próximo. Segundo, de repente a gente olha para o capítulo 4 de 1 João, verso 7, onde o apóstolo diz: amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Talvez não seria essa, ou faria parte da nossa oração, quem sabe o pedir, se Ele é a fonte: Senhor, me ensina a amar. Me ensina a amar. Não só amar a pessoa, joia que está perto de mim, aquele irmão chato. Eu nem vou falar do time dele, porque eu vou ficar aqui criticando pessoas, mas amar. Amar aquele que de repente eu não gosto, não concorda comigo. Me ensina, Senhor. Me conceda esse privilégio. Talvez isso faria parte, devia fazer parte da nossa oração diária, todos os dias. Que tal nós começarmos? E se de repente, pastor, eu não consigo ver isso em mim, comece a ter as atitudes que o Senhor Jesus teve e ensinou. Com certeza, isso é demonstração de amor. E isso fala muito, às vezes muito mais alto do que muitas palavras. Irmãos, que a nossa igreja tenha essa marca: amar ao Senhor sobre todas as coisas, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Que seja essa a nossa marca. Deus nos ajude e nos abençoe. Amém?